Olá, pessoal. Estamos aqui de volta hoje com um convidado super especial para te lembrar que você pode. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora. Você underline podcast. E hoje estamos aqui. Hoje é especial, porque além de ser uma pessoa incrível, né? Ele é meu cunhado. Então, assim... Prazer. Parte da família. Eu sou muito privilegiada de ter uma pessoa tão inteligente, uma pessoa incrível, com um coração enorme, como parte da nossa família. Te amo, cunhado. Mas, enfim... Eu fico até emocionado. Gustavo Coelho, ele é gestor patrimonial, trabalha com finanças, ajudando famílias a conquistarem sucesso e independência financeira há mais de 25 anos no mercado financeiro. E além de tudo isso, que é o que eu pago mais pau, sorry, né? Desculpa, pago um pau que ele é maratonista. E ele vai contar, então não vai precisar eu falar, muito. Mas Thali, fica ligada, porque, gente, corre aí 8 dias seguido. Fala assim, cara, tu é doido. Mas é assim, incrível, aquela coisa de, tipo, vou fazer acontecer e bota um plano, um planejamento. E assim como ele tem sucesso na carreira de maratonista, né? Porque envolve todo um planejamento, ele tem um sucesso tremendo, ajudando milhares de famílias a conquistarem, né, sucesso financeiro, que é algo muito importante na nossa vida. Então, muito obrigado pelo seu tempo, por estar aqui conosco. Vamos lá, né? Vamos bater um papo. Eu que agradeço o convite, gente. Pô, um prazer. Tenho acompanhado vocês, é um sucesso. Para mim é um prazer estar aqui. Acho que tem vários assuntos aqui que a gente pode abordar hoje. Vamos aprender. Querem começar como? Vamos falar um pouquinho da sua carreira, como você começou, por que você está nessa jornada na área de finanças. Hoje em dia, esses dias meu filho estava falando assim, pai, eu não quero fazer o que você faz, né? Porque, tipo, quando você começou... Eu falei, filho, hoje em dia a gente não escolhe muito a carreira. Às vezes o que você começa não é onde você vai acabar. Né? Se você pegar o meu exemplo, eu sou engenheiro mecânico. Uau. Assim, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Né? Tem uma área, às vezes até mais humanas. Eu acho que a parte técnica ajuda, mas é uma área mais humana de relacionamento do que engenharia propriamente dito. Então, assim, eu sou engenheiro de formação. Me formei em 98, mas comecei a trabalhar no mercado financeiro em 94. Comecei em área de risco e migrei para essa área de gestão ali entre 2003 e 2005, que é onde eu entrei nessa parte de gestão patrimonial. Então, desde lá que eu venho fazendo esse trabalho. Então, assim, não foi alguma coisa que quando eu estava ali 18 anos, eu falei, não, quero ser um gestor de patrimônio. Não. As coisas foram acontecendo ao longo do tempo. Como a gente. E hoje, na verdade, eu sou, assim, parte de gestão de patrimônio, mas com relacionamento com os clientes. Então, no limite, assim, é toda uma forma de como se relacionar, como atender essas famílias, entender a necessidade das famílias, porque uma das coisas que eu falo, assim, a gente não tem tratamento igual, porque cada família tem a sua personalidade, né? Tem as suas características. Então, é um trabalho que cada reunião é diferente. Eu brinco assim, tô falando com um cliente, vou passar para o outro, né? Muda a tecla SAP, você saiu de uma situação, está em outra agora. Você tem que pensar o cliente de uma forma diferente, entendeu? Então, assim, são habilidades que você vai criando ao longo do tempo de se adaptar ao cliente que você está atendendo naquele momento. Então, isso vai evoluindo ao longo do tempo. E aí, eu fiz a faculdade, depois eu fiz uma pós-graduação, já em finanças, para poder entrar mais no mercado. Uhum. Fiz um mestrado, e aí, ao longo também no segmento de finanças, e aí você vai evoluindo para fazer outras coisas. Agora, eu estou fazendo um curso bem interessante, que é para... que se fala, membro de conselho para startups. Então, você aprende uma forma de governar num mercado totalmente diferente que está hoje. Fala um pouco entendeu? mais sobre isso, porque eu não entendi nada. Membro de governo de... Não, membro de conselho de startups. O que é startups? Não, startups. As startups são as novas... Startups. Startups, entendi. Aqui nós vamos começar a nossa brincadeira do inglês com o português, do inglês né? com português, tá vendo?
Pra quem não sabe, eu tô nos Estados Unidos desde pequenininha. Então, inglês é a minha primeira língua. E então, a gente não era suposto misturar, né? Aí você tava falando inglês, eu tô startup. Ela já falou suposto. A gente não era suposto misturar. Por quê? Porque no inglês é muito comum a gente falar I'm not supposed to. Pra fazer, eu não sou suposta a fazer isso, mas tem um sentido um pouco diferente. E quando a gente traduz, a gente pensa em inglês. E aí a gente fala em português. Tanto eu como a Thalita. A Thalita muito mais do que eu, porque foi pra lá muito mais nova do que eu. Não que ela seja tão mais nova do que eu, né, Não, gente? Vocês já sabem disso. Mas, enfim. O mais novo que sou eu, né? É uma briga sempre de quem é mais novo. Eu deixo ela, eu nem escuto mais. Mas, enfim, a Thali, a primeira língua dela é o inglês, então a gente traduz. E aí ela acabou de traduzir, você viu, né? Nós não somos supostos, mas faz no parte, português. mas todo mundo entendeu. Mas vamos lá, todo mundo entendeu. Agora, então você tá não, mas fazendo... E aí tem um outro ponto, esse pra negócio startups. É isso, aí entra o meu sotaque, né? Que não é aqui a gente fala startup, né? A palavra mais abrasileirada e você tem o sotaque. É isso. Mas não tem essa palavra em português? Vocês usam em inglês? Não, é que é a forma de dizer. É só o sotaque. Isso. Startup. É isso. Entendi. É que a gente muda o Rzinho, né? Exatamente. Não, mas é isso. Muito que é um mercado... Aí entra um pouco, né? Eu acho que aí você falou a parte da idade, eu acho que tem uma parte interessante. Eu acho que a gente tem que se atualizar o tempo todo. Né? Sempre. Eu brinco que... eu tô com 47 anos. Quando eu comecei a trabalhar, era uma tecnologia a gente mandar as coisas por fax. Então, assim, é muito diferente. Também. Nós também, lembra? Mas a gente não tinha telefone celular, a gente não tinha um e-mail da forma como a gente tem hoje. Né? Então, assim, hoje você tem uma forma de se relacionar que você não tinha lá atrás. E a gente tem que correr atrás para aprender isso. Então, de um tempo para cá, eu vou dizer assim, talvez eu até esteja atrasado, mas eu vou falar de uns 5, 6 anos para trás, caiu minha ficha que eu precisava entrar num segmento novo. Tá? Então, eu brinco, acho que foi a Apple, conseguiu uma licença para testar o carro autônomo em Los Angeles. Aí, eu li a notícia e falava assim, Apple consegue licença para testar carro autônomo em Los Angeles. Eu falei, nossa, que legal. Né? Vou ler a notícia. Na hora que eu entrei para ler a notícia, assim, Apple é a 32ª empresa como fala? A conseguir a licença para testar o carro autônomo. Carro autônomo é o robotics car, né? Carro robô. Yes, A minha cunhada trabalha para Apple. Então, mas na hora que eu vi isso, a Apple é a 32ª, eu falei, gente, estou 31 empresas atrasadas. O que eu estou achando muito legal agora, eu estou atrasado. Já tem várias empresas fazendo isso. E aí é na hora que eu falei, cara, preciso entender mais o que está acontecendo nesse mercado. Aí você começa a ler sobre... Incrível. Startups, criptomoedas, e aí não entra um conceito se você acredita ou não acredita, mas eu acho que você tem que ter opinião um pouco sobre. E aí, quanto mais você entra nesse mundo, mais você vê que você não sabe. Não, ele me ligou um tempo atrás, ele mandou um estudo um tempo atrás sobre o Mega do Instagram com o logozinho, lembra? Do Meta. Do Meta Force. Eu já investi. Ele me mandou, Deia, você precisa ler isso, você precisa se informar, porque ele vê as coisas, ele já manda, Deia, fica ligada. É incrível. Eu não consegui entender, porque eu investi já, eu tenho um monte de estoque do Facebook. Aí o meu planejador financeiro, caiu o estoque, né? Caiu, como é que fala estoque? Ações. Caiu um pouco as ações. Vendo ou não vendo? Você tá louca? Não tem que vender agora. Não, então ele falou, tem o Meta que tá chegando aí. Eu falei, o que é o Meta? Dá uma olhadinha. É isso. Boa sorte tentar entender o que é o Meta. É bem complexo. É super complexo, mas as crianças já entendem. A Kylie, a hora que eu tava conversando com ela é uma coisa que já entra na cabeça dela e acabou. A Kylie é a filha da Thali de 13 anos, né? 11 anos. Não, mas é isso. Mas assim, quando você entra nessa conversa de metaverso, coisa que pra gente é muito surreal, quando você tem um jogo que as crianças jogam muito, chama Fortnite. Sei. Ali, para mim, é o principal exemplo do que vem a ser o metaverso, né, do que o pessoal está falando para frente. E o conceito de criptomoeda tem no jogo. Porque, assim, as crianças utilizam para comprar as coisas dentro do jogo. O dinheiro deles. Como chama? Eu não tenho ideia. Como é que é o mas nome? É moeda virtual. V-Bucks. São os V-Bucks, entendeu? Então, assim, você tem uma moeda que funciona ali dentro. É verdade. Então, assim, é o Bitcoin, é o Ethereum, é não sei as coisas. Não sei qual que é.
né? Tem muitas coisas por trás. Mas, pô, existe um conceito de moeda virtual que vai funcionar. Como, assim, putz, isso daí dá para fazer um outro podcast sobre isso. Mas, então, você precisa estar participando. Com certeza. Então, e vocês estão investindo em moedas? Eu tenho. Na verdade, assim, eu comecei a olhar que eu acho importante... eu não tenho nenhuma posição muito relevante, tá? Mas, assim, eu tenho posição porque eu acho que eu preciso ter para conseguir conversar com o meu cliente sobre isso. Concordo. Entendeu? Então, assim, eu acho que se você não... Só que você não pode, né, comprar as moedas como planejador financeiro, você pode falar para o seu cliente, mas você não pode comprar as ações. Eu posso, de acordo com lei. Eles não podem. Não é ações. Não. Exato, não é ação. Moeda. São duas coisas. Eu posso fazer em fundos que compram moedas. Entendi. Tá? E dependendo do que eu vou fazer, eu tenho regras de compliance. Então, eu posso comprar, mas eu tenho que ficar tanto prazo com aquele ativo. Entendi. Entendeu? Então, assim... Eu não vou lembrar aqui todas as regras de cabeça, mas, por exemplo, assim, títulos públicos, fundos de investimento, não sei o que, você pode fazer. Entendi. Ações, e aí entra um pouco criptomoedas, tal, não sei o que, você tem uma regra. Você tem que comprar, você tem que ficar determinado período, você tem o... Olha lá, até aí, o holding period. Né, você já falou compliance, ele tá pior que eu. Você tá bem? Eu vou ele é brasileiro e ele tá falando, o que é isso? É período de espera. Período de carência. De carência, perfeito. É isso aí. Então, você tem essas regras do que você pode e o que você não pode. Entendi. Entendeu? Então, assim, mas uma das coisas que eu gosto de fazer, e eu costumo falar para os meus clientes, é o seguinte. Eu vou oferecer para você aquilo que eu tenho confiança de fazer para mim. Exato. Entendeu? Não necessariamente... Ou seja, o que é bom para mim é bom para você. Exatamente. Mas se não é bom para mim, não é bom para você. E eu vou dar o disclaimer, tipo, falar assim, ó, acho que é interessante, mas tipo, eu não vou fazer para mim porque não faz sentido. Mas eu sempre vou dar esse disclaimer, tá? Entendi. Porque assim, eu acho que mas isso é difícil. Dificilmente alguma coisa vai ser boa para o meu cliente que não seria boa para mim. Para você, pode acontecer de, às vezes, eu não conseguir entrar porque o mínimo para entrar em determinada coisa é muito alto, eu não consigo acompanhar, né? E você faz aqui no Brasil, você faz a troca, você compra as ações dos Estados Unidos também. Tipo, Apple, você pode comprar, porque o sistema aqui de investir é um pouquinho diferente, né? Mas você tem duas coisas, né? Você consegue ter... Os americanos conseguem comprar as ações do Brasil via o que a gente chama do ADR, que é o American Deposit Receipt. E você tem também o ao contrário, que é as ações americanas ou globais no Brasil, que é o Brazilian Deposit Receipt. Então, você consegue aqui na Bolsa Brasileira comprar através da Bolsa, você consegue acessar esse mercado lá fora ou através de gestores. Você tem gestores que você tem acesso aqui no Brasil, que são gestores que compram as ações lá fora, entendeu? Que legal. Você investe aqui, Ideia? Eu tenho, né? A gente tem umas startups aí que a gente tá... E como é que funciona os startups? Vamos falar um pouquinho disso? Os falar. Investimentos. Então, no caso, o que você faz, você investe o seu dinheiro em companhia que está começando agora e daí tem um retorno nesse dinheiro. A gente acabou de ter uma história de sucesso agora, né, Gu? Tem as histórias. Na verdade, é o seguinte, startup, assim, é meio que uma aposta, né? Na verdade, você tem várias fases aonde você pode investir numa startup. Você pode começar o pessoal brinca no Family and Friends, né? Que é o FF, que é o primeiro estágio de captação numa startup. Tem gente que fala que são 3 Fs, né? Que é Family, Friends and Fools, né? Que entra no primeiro segmento das startups. Aí depois você tem o Angel, o Seed, Series A, Series B, e você vai evoluindo. Então, assim... Hoje nós por que você fala tudo isso em inglês? Porque até mesmo aqui é em inglês? Porque você falou tudo em inglês agora, todos os nomes. Tem muita coisa. Eu entendi tudo, mas eu não sei se os brasileiros... Disclaimer não é português, ele falou inglês. Por que você falou disclaimer em inglês? Porque não existe uma palavra em português? Falou. Então, assim, tem tudo isso. Mas por quê? Você estuda isso tudo em inglês? O disclaimer é uma palavra em inglês que todo mundo usa no português. Todo mundo usa no português. E no caso, Family and Friends and Fools, é a mesma coisa. As pessoas... Nem tinha reparado nisso. Você tem razão. É que eu acho que, assim, o conceito de startup vem lá de fora aqui para o Brasil. Né? É isso, o treinamento vem assim. Então, os nomes eles deixam. Você não tem um conceito de startup em português. Sei lá, startup é uma empresa que está iniciando. Startup é o que é? Como que a gente pode trazer? Começando agora. É isso. Mas, tipo... Não tem. Você não tem. Ninguém usa. Ninguém fala, a minha empresa é começando agora. Começo para cima. Começo para cima. Startup. Começo para cima.
Não existe. Não existe, entendeu? Não tem. Então, nessa primeira fase, você, no caso... Você tem algumas fases, né? Então, a gente, entre nós, né? Aí, eu, Deia e Jéssica, e aí o Bruno, o Renato, a Adri também participa, os casais, vamos dizer assim, né? A gente se organizou e falou assim, ó, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu acho que a gente pode pensar numa forma de participar junto. E é legal que dá empoderamento para essas companhias. Isso. Acho super legal isso. No Brasil, entendeu? Você vai incentivando o empreendedorismo, né? Eu acho que adoro é isso. Né? Não, muito legal. Então, aí tem algumas oportunidades, né? Então, eu faço parte de um grupo de investimentos em startups que chama BR Angels, tá? Do mesmo jeito que eu também sou muito próximo de um outro pessoal que chama SMU, que é uma plataforma de crowdfunding em startups. Aí, mais uma vez, crowdfunding. Putz, como é que você traduz crowdfunding para o português? Não tem. Não tem, entendeu? Sei lá, tem gente que fala... o Rodrigo, que é meu amigo, vai me matar agora. Tem gente que confunde crowdfunding com vaquinha. E não é. Porque a vaquinha é quando você está juntando dinheiro para algum propósito. Né? Vamos fazer uma vaquinha para o fulano comprar um fogão. Isso é uma vaquinha. Né? O crowdfunding é diferente. O crowdfunding são pessoas que se juntam para investir numa empresa. Não tem nada a ver. Eu gosto, é um fundo de investidores. Isso, né, o Rodrigo fala assim... Crowdfunding não é vaquinha. Ele fala, não é. Não confunda as coisas, né? Bom, eu não entendo muito disso tudo. Eu só sei que eu uso a expertise do meu cunhado para poder investir nesses negócios. E aí... Gente, uma coisa muito importante que vale a pena ressaltar é que não adianta você, chegar lá e querer fazer essas coisas e investir. É importantíssimo o uso de um profissional na área, porque senão, assim, a probabilidade de você quebrar a cara é muito alta. E mesmo o profissional, ainda a probabilidade pode errar. É muito alta. Então, outro dia a gente estava conversando com um gestor que fez uma captação com a gente lá na XP. A ideia deles era o seguinte... Ele vai captar X reais. Esses X reais, a ideia é investir em, se não me engano, 60, 70 empresas do que a gente chama do early stage, né? Que é o estágio bem inicial da empresa. Né? Muitas vezes a empresa nem tem o produto, ela tem um projeto e vai desenvolver o produto. Exatamente. E como vocês selecionam essas empresas? Então, acaba que assim, tem todo olha lá, mais uma palavra em inglês. Um screening, uma peneira, vamos dizer assim. Uma triagem, né? Para verificar o que faz. Então, são vários parâmetros. Por exemplo, esse pessoal desse fundo de investimento, eles têm um processo quantitativo, uma base quantitativa gigantesca, onde eles começam a analisar as empresas e falam assim, ó, as empresas que têm esse perfil, que têm essas pessoas, que não sei das quantas, nesse segmento, têm chance maior de dar certo. Ponto. Entendeu? Então, você tem uma análise quantitativa para tirar isso aqui. E muitas vezes é quantitativa, não é qualitativa, tá? E você faz isso daqui. Então, o que acontece? Você começa ali com 70 empresas. Para a rodada seguinte de investimento, já passam, 40. 30 empresas já ficaram para trás, entendeu? E não necessariamente que você perdeu o dinheiro com aquelas, mas são empresas que não vão ter a mesma velocidade de crescimento das outras, entendeu? E aí, daqui, nós estamos falando o seguinte, de começar com 70, se tudo der certo, você vai chegar com 10 empresas. 10? Não. Exatamente, é um bom número. 10, se chegar com 10, se bobear, são 3 empresas de 70 que deram certo, que vão pagar a conta de todo o investimento que você fez. Nas outras todas. Exatamente. Mas é a porcentagem. Gente, no final do dia, o que a gente percebe? Que em qualquer área que você for conversar, seja ela profissional, seja ela relacionamentos entre casais, seja ela relacionamento entre pais e filhos, seja ela, que a gente vai entrar daqui a pouco, maratonista, né, esportista, tudo. A porcentagem de sucesso é geralmente menos de 10% da população. Em tudo. Menos de 10% dos corretores realmente são ricos, fazem muito dinheiro e são muito prósperos e são top produtores top producers. São tops, ok? A palavra top pode falar que todo mundo entende, tá? Vamos lá. 10% dos casamentos são casamentos que vivem felizes e que são realmente um casal que, uau, legal. 10% dos relacionamentos entre pai e filho são legais. O resto, tudo tem algum problema. É vida. E é isso aí até no investimento. Olha lá, 70 começa, 3, talvez 10 vai chegar no final. Que é menos de 10%. Ponto, é incrível. Eu acho incrível isso. E isso vale para você
que quer ser esses 10% e quer ter sucesso, o que precisa ser feito? Quais são os passos? O que precisa ser feito? Eu adoraria saber de você, o que vocês olham para ter essa probabilidade? Tem várias coisas que a gente olha, tá? Assim, tem vários parâmetros, mas eu acho que assim, o que conta muito é um pouco pegar o alinhamento, por exemplo, o alinhamento dos sócios. Tipo, o sócio que está montando aquela startup, é o core business dele? Ele tá dedicado àquela empresa? Isso aí é tão importante. Entendeu? Porque assim, eu estava até conversando com a Deia no caminho aqui, o que aconteceu? É muito fácil você olhar o cara que deu certo, né? Então, assim, agora pega o caminho, o que esse cara teve que fazer para chegar ali? Né? Falando da maratona, todo mundo fala assim, pô, o cara correu a maratona. A parte mais difícil, na minha opinião, não é a maratona. É você se preparar para chegar na maratona. Disciplina. Exatamente, é disciplina, planejamento, é tudo. Então, assim, essa parte é a mais difícil. E na hora que você vê o cara que está dando certo, você não vê o que ele teve que passar para chegar ali. Assim, eu tenho amigos que, pô, sou até feliz, tenho um amigo que vendeu a empresa dele agora. Era uma startup. Depois de muito batalhar, ele começou lá atrás comigo, fazendo estágio lá em 94. Passou por várias empresas. Agora ele vendeu uma que foi bom para ele. Deu dinheiro. Mas eu já tive que emprestar dinheiro para ele. Dele não ter dinheiro assim, 94, há quantos anos? É isso, entendeu? É muito difícil. E eu sempre falo, isso aí é super importante, essa questão dos sócios e quanto tempo que eles estão dedicando. Quando a gente começou a fazer mortgage, a gente comia, respirava, que é hipotecas, né, financeiras nos Estados Unidos. Comia, respirava, vivia mortgage, tá? Hipotecas. Ela falou num outro episódio nosso que ela colocou ela colocava o computador dela no banheiro, escondia para ela poder ir lá no final de semana. É ou não é? Por causa que se eu for... É porque logo o Renato ficava bravo. Você conhece o Renato, né? Meu esposo. Ele fica bravo porque trabalha demais, né? Aí, de final de semana, a gente tinha gente em casa e eu não podia, tipo, se eu saísse para poder ir pro computador e ele visse, ia dar pau. Eu deixava meu computador, meu laptop escondido embaixo da pia do banheiro. Eu sabia que você comia escondida no banheiro, que você trabalhava escondido, não. Quando você não quer dividir as coisas, eu sei disso. Eu levava meu laptop, pegava, botava sentada, literalmente sentava no toilet, e no vaso e ficava, e mandava pré-approval, fazia o que tinha que fazer, entendeu? Escondido, e é isso aí. Então, mas essa questão, e agora que a gente está começando com esse projeto do Você Podcast, a gente investiu bastante nesse projeto e tem muita coisa que a gente quer fazer. E você viu, antes de começar esse episódio, ideia, nós temos que tirar tempo. Toda vez que você tem uma distração, é assim que fala em português? Distraction? Distração, tá? Nós temos mortgage, nossa companhia de mortgage, a gente tem várias coisas, vários investimentos, casas de aluguéis e tal. Você tem uma distração. É muito difícil você fazer um projeto acontecer. E nós temos muita coisa que a gente quer fazer para o Você Podcast, mas tudo move bem mais devagar. Por quê? Porque nós estamos balanceando várias coisas ao mesmo tempo. Isso eu falo para todos os meus funcionários. Não faça 10 coisas ao mesmo tempo. Não. Foque em uma. A hora que você virar o top, Nelly, você ter um time para delegar, aí sim. Aí tudo bem. E aí você falou uma coisa que eu acho muito legal, que é o seguinte, foca e esteja preparado. Eu acho que assim, hoje em dia, falta um pouco de preparo em muitas pessoas, né? Você se dedicar, estudar, ler coisas diferentes, né? Eu acho que esse é um pouco... Hoje em dia você tem muita informação. Você não sabe muitas vezes o que é verdade, o que não é. Com certeza. Então, assim, saber de onde você está lendo e sair da mesmice, né? Eu acho que, assim, você tem que pensar em assuntos diversos para... Eu não gosto de falar no gerúndio, mas é estar preparado para o momento, né? Uma das coisas que eu acho muito legal, nesse segmento de startup, já fizeram um estudo quais são as variáveis que mais explicam as startups que deram certo, né? E todo mundo pensa que o produto, são as pessoas, o processo. O que mais explica é o timing, é o momento onde você lançou a sua empresa. Exatamente. Mas assim, isso combina com você tem que estar preparado para o momento que acontecer, né? Então, assim, uma coisa que se diz muito nesse segmento de startup é mais uma vez, né? O elevator speech, né? Que é o discurso do elevador. Você tem que estar preparado para falar da sua empresa quando tiver oportunidade.
Agora, a oportunidade, ela não marca a hora. Exato. Ela aparece. Então, você tem que estar preparado para a hora que a oportunidade aparecer. Pega você aí, manda um recado lá, como é que é a oportunidade? Não marca a hora, você tem que estar preparado quando ela aparecer, entendeu? Então, assim... É muita dicas para esses empreendedores. É muita coisa. Muita entendeu? coisa. Então, assim, eu acho muito legal, assim, você tem que sempre estar correndo atrás, que eu acho que muito que vocês fazem, né? De tipo, vamos trazer o assunto, vamos fazer as coisas. Estar preparado para aquele momento onde as coisas vão acontecer, né? Então, assim, aí, mais uma vez, a gente tá falando assim, quantas horas você trabalha por dia? Eu falei, cara, não sei quantas horas eu trabalho, entendeu? Porque, assim, o meu cliente tem o tempo dele, né? Então, assim, fala, não, Gustavo, nós precisamos resolver o assunto até amanhã. Que horas você pode? Eu falei, não é a hora que eu posso, é a hora que você pode. Me fala a hora que você puder falar, que nós vamos dar um jeito. Se vai ser de manhã, se vai ser à noite, se vai ser na hora do almoço, eu vou dar um jeito para falar com você. Entendeu? Então, assim, a gente tem que estar preparado para conseguir atender essas pessoas que têm um outro horário. Agora, você vai brincar... Desculpa, mais rapidinho. Você vai assim, eu quero encontrar o fulano. Eu já peguei caso de, assim... Essa história é muito legal. A mulher é uma assessora, ela queria conhecer um cliente. Só que não conseguia chegar nele. Aí o chefe dela falou, e o fulano, você já foi falar com ele? Não consegui ainda. Mas e aí? Falei, não, eu descobri que a secretária dele faz unha em tal lugar, sábado de manhã. Eu marquei no mesmo horário, eu falei com a mulher do salão que eu quero sentar do lado daquela mulher. Que eu vou puxar assunto, vou falar com a secretária dele que eu vou chegar nele. A mulher criou a oportunidade, foi certo. Atrás. E isso entendeu? Catalisa. Catalisa. Não, characteristic. É a característica. Característica. É isso. Característica de muita gente do sucesso. É isso. Que não importa... As pessoas que têm sucesso é assim. Não importa como eu vou chegar lá, mas eu vou chegar. Vai dar um jeito. Não tô nem aí se eu vou ter que escalar uma montanha, uma árvore. Eu vou chegar lá. Marcar pra fazer mim, se tiver um problema, é assim. Não é, ai, meu Deus, tem um problema, eu tenho que resolver. Não. Tem problema, como nós vamos resolver? É isso. Não existe nem, será? Tem, né? Como nós vamos resolver esse problema? Tem que fazer isso, acabou. Bora. Resolvido. Não, e assim, na hora que você cria a oportunidade, você tem que estar pronto para falar. Você tem que ter o seu discurso, né? Assim, porque assim, pensa o seguinte, a gente, quando está fazendo um processo de seleção de startups, são muitas startups que aparecem, né? Uhum. Então, assim, tem um que a gente chama... Em todos os ramos. Em todos os ramos, todos os segmentos, tá? Hoje, por exemplo, a gente tem investimento no segmento de vinho, pet, que é mais? É aquela de CFOs, né, de administração de empresas. Tem uma que chama Incentive-me, que faz meio de campo para projetos filantrópicos, né, de incentivo, muito legal. Tem alguns segmentos. Perdi porque eu estava falando isso. Hoje a gente tem não, que eu estava falando o seguinte. Aí o que acontece? Essas empresas, elas vêm e passam por um processo de seleção. O processo de seleção a gente tem, se não me engano, é um processo de 1 hora, que normalmente de 4 a 5 empresas se apresentam. As empresas têm 10 minutos para falar. Ou seja, o cara tem 10 minutos, às vezes, para vender o projeto da vida dele. E tem um dia que a gente chama do fast track, né, que é o dia acelerado, vamos dizer assim, que são 10 empresas, cada uma com 3 minutos. Então o cara tem 3 minutos para falar da empresa dele. O cara tem que estar preparado. O cara tem que ser um bom vendedor. Ele tem que ser um bom vendedor. Tem que conhecer o produto, conhecer o projeto. Tem que ter segurança no projeto dele. Exatamente. Isso faz diferença, tá? Tem que ter paixão. Isso faz diferença. A paixão que o cara... porque você não consegue vender nada que você não acredita, né? Um bom vendedor acredita no seu produto. Essa é a realidade. Tem um outro estudo, poxa, agora eu não vou lembrar os nomes, mas se não me engano, não sei se é o grupo dos SEALs, a Marinha Americana. As pessoas que têm sucesso e se transformam, são formadas ali, não necessariamente são aquelas melhores pessoas de faculdade, melhores pessoas, são as pessoas que têm mais paixão, né? Vamos dizer assim, que se dedicam com verdade. Essas são as pessoas que conseguem entrar, que eu sei que tem vários parâmetros lá, que é o cara da melhor faculdade, não sei o quê, mas não necessariamente isso resolve para o cara se formar lá. Tem até um conceito que chama grit, que o pessoal fala que Grit. Grit, não é isso? Eu adoro grit. É isso. Exatamente. É o que o Thiago de Boston conversou com a gente.
o Thiago Prado. Tem um autor do conceito, que agora não me lembro. Tem um livro que chama Grit, é exatamente. E a questão é que hoje informação é de graça. Né? Nós estamos aqui dando várias informações. Então, antigamente, você precisava ir para a faculdade para você estudar um tema. Hoje, claro que educação é super importante. Porém, se você resolver não ir para uma faculdade, você pode aprender o que você aprende em 4 anos de faculdade de business sozinho. Pode. Sim. É ou não é? Pode. Você sabe que o Elon Musk, ele ensina as crianças dele, ele chama de self-learner. Ele abriu uma escola e faz os filhos dele na escola dele. Porque ele não quer que os filhos sejam ensinados. Eles querem que os filhos se ensinam. Se ensinem. Então, ensinem. Então, hoje é essa a realidade. É que você não precisa, né? Então, essa questão que você está falando de faculdade, se você quer ser um empreendedor, você simplesmente tem que virar um expert na sua área. É isso. E assim, eu acho que você tocou num ponto, nós estamos misturando vários assuntos aqui, né? Sim, nós começamos com o meu curso e eu agora não nós bagunçamos. E eu não Mas quero tá perder ótimo. a parte da maratona. Tá bom, ótimo. mas a gente chega lá. Esse assunto, eu acho que uma das coisas mais difíceis na vida dos pais é a educação dos filhos. Nossa. Então, assim, você tomar a Eu decisão... falo que é a profissão mais difícil da face da Terra. Não existe nada mais difícil. Nada, nenhuma profissão. A mais difícil é ser mãe e pai. Isso, não, então, Dé, sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você escolher a escola que você vai pôr seu filho. Eu acho isso muito difícil. Sabe por quê? Mais uma. Assim, é um tempo, por exemplo, se não me engano, assim, a idade que a criança mais absorve coisas é até os 7 anos. Até 7 anos. Então, você Isso fala assim, mesmo. tá bom, então se você comprou uma casa errada, tipo assim, comprei a casa, não gostei, você vende e troca. Não é fácil, mas você pode perder dinheiro, mas ok. Você colocou a criança na escola errada, aquela fase da vida da criança não volta atrás. É Não verdade. volta. A criança não vai ter 7 anos de novo. Então, assim, pô, você Tudo que errou foi ali... formado. E para mudar esses caminhos, muito essas trabalho. crenças que eles adquiriram ali como uma esponjinha de 1 aos 7 anos é muito trabalhoso. Nós que já somos adultos, já fizemos vários cursos de coaching, neurociência e tudo mais, crenças limitantes, a gente sabe como é difícil você mudar uma crença que você tem. É muito difícil. Que seu pai e sua mãe te ensinou, que você aprendeu na escola. É muito difícil. Eu estava conversando com a minha irmã sobre a questão de independência, dessa questão. Você falou que você... os seus filhos, a partir dos 5 anos, acordava, se arrumava. A Andréia não tem que acordar com os filhos dela. Eles são muito independentes. Muito. Eu tava conversando com a minha irmã, mas ela falou, não, eu não tenho coragem de fazer isso. Você vê a diferença? Mas eu tenho um problema, eu adoro ir lá dar um beijo de bom dia. Então... Então, putz, eu não acordo. Sou eu que acordo eles. Mas eles vêm e dão. Eles vão não, e dão, okay. Mas eles são super independentes. Aí eu falo... Mas aí é que eu a gente acordo antes de todo mundo. Num debate ótimo. Eu adoro esses debates, porque você vê os 2 pontos. Entendeu? Uma mãe que fala assim, não, mas eu gosto de ir lá, ajudar ela a se arrumar. Na verdade, entendeu? ele acorda cedo, então para ele é fácil. Eu gosto de dormir até mais tarde. Então, para mim, a solução foi essa. Eu vou lá, dou bom dia porque eu acordei primeiro. Mas você vê que os filhos dela até hoje são super independentes. Então, a educação, essas crenças, tudo que você faz até os 7 anos, Mas você sabe como é que onde fala? A foundation, a fundação do que eles vão ser pro resto da vida. Mas você sabe o que é engraçado? Que tudo leva, é exatamente o que você acabou de falar, o que eles aprenderam ali até 7 anos vai influenciar a vida deles para o resto da vida. Por eu ter tido uma mãe que me dava comida na boca até 7 anos de idade. Então, eu falei sobre isso também hoje. Por eu ter tido que ir para os Estados Unidos com 19 anos de idade, sozinha, sem família, só eu e o Renato, e eu não saber fritar um ovo e cozinhar. Eu não passei fome porque a gente não passou fome, mas nós passamos necessidade. Por Talvez isso que você pode foi até trabalhar dizer. no Burger King, é isso? Era mais Foi fácil, quando você sabe eu tinha que comer no Burger King, senão não tinha o que comer em casa. Se a gente conseguisse comprar alguma coisa, eu estragava e queimava, salgava. Demorou muito pra você aprender. Então, eu sofri muito, porque eu tive que fazer e eu não sabia fazer nada, porque minha mãe me dava tudo. Então, eu falei, naquela época, os meus filhos vão saber fazer
Eles têm que saber se virar. Eles têm que saber, tipo assim, se eles tiver que fazer, eles vão saber fazer. Agora, então, nossa história... Mas aí foi quando eu mudei, sabe? Foi aqui, eu falei assim, eu preciso fazer alguma... Por quê? Por causa de algo que veio lá de quando eu era pequenininha. As crenças. E nossa história é totalmente diferente. Eu falei exatamente isso pra ela. Pelo fato da minha mãe não ter feito nada disso pra gente... Você quer fazer para os filhos. É isso. Você tá entendendo? Mas a gente tem que pensar o que eles precisam pro futuro. E outra coisa. E isso é a parte mais difícil. E ser independente hoje é muito mais fácil do que era independente lá atrás, né? Sim. Muito mais fácil. Muito mais fácil. Sim. Depende da cultura, né? Que eu fico aqui, ó, tô aqui no Brasil, eu fico assistindo, olhando o jeito que todo mundo faz as coisas. Tem uma diferença cultural muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, você tá lá, por isso que nós, americanos, é considerado frio. Entendeu? Porque nós somos bem diferentes. Nós já somos. Somos. Isso aí é todo episódio, todo tá? episódio. Acontece, não tem problema não. A gente pode fazer um em inglês também. Que aí facilita. Não, se fizer em inglês, aí ela vai me corrigir, porque o inglês dela é bem melhor que o meu. Mas aí tem diferenças culturais muito grandes. E isso é interessante. E para nós é uma vantagem enorme. Porque a gente vê como é feito lá, a gente vê como faz aqui. E a gente tira o melhor de cada. Tira o melhor de cada. Isso. Isso é muito bom. E por isso que eu acho que esses intercâmbio é muito bom, porque você vê uma cultura. E meu livro fala muito disso. Toda vez que eu vou para um país diferente, você ama viajar, você viaja muito também, né? A gente aprende algo daquela cultura que a gente leva pro resto da vida com a gente. E se for algo bom, a gente implementa. Na vida. Na vida da gente. Vamos falar um pouco da sua maratona antes da gente acabar? Nossa, eu quero muito. Meu sonho é correr uma, tá? A gente já conversou. Você já correu meia, Não, né, eu já corri meia. E eu já fiz 18. Quase 18 milhas. 18 milhas. Mas não consegui correr ela inteira. Porque realmente a preparação é bruta. Eu achei que eu estava preparada e não estava. A gente nunca vai estar, tá? Você acha? Nunca vai estar. Foi azar. Sempre tem alguma coisa. Mas... Porque o que eu quero dizer é o seguinte, a preparação, eu acho que a gente nunca vai estar 100% para alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. É verdade. Entendeu? E assim, você completar uma maratona, não é só você treinar. É você treinar e é no dia você acordar bem, estar bem, não estar gripado, não ter tido uma dor de barriga, não ter feito nada. Para você fazer a maratona perfeita, tem que tudo dar certo. Não basta assim, você pode ter treinado, deu tudo certo, você correu e não conseguiu. Porque assim, tem que dar tudo certo. Você pisou de algum jeito errado. Eu gosto muito do esporte, porque assim, acho que o esporte traz hoje, o esporte traz uma coisa que muitas vezes as pessoas hoje estão deixando de lado, que é o detalhe. Eu acho que assim, você só vai dar certo, por exemplo, na maratona, se você se cuidar dos detalhes. Assim, são as coisas, assim, o seu tênis tem que ter o certo, a sua alimentação tem que estar correta, tudo faz parte desses assim. E assim, o cara que completa a maratona, para ele deu tudo certo, mas assim, ele se planejou para dar tudo certo. Quanto tempo você treina geralmente para uma maratona? O ideal que você acha na sua experiência? Para quem está começando. Não, para quem está começando, eu acho que às vezes as pessoas querem já direto para a maratona. Eu acho que são etapas, né? Eu acho importante. Eu sou meio chato nesse tópico, tá? Assim, eu meio que eu critico quem acaba uma coisa é a pessoa que está preparada, passou mal e não conseguiu acabar. Agora, a pessoa que faz a maratona andando, eu falo, cara, era melhor você não ter ido, né? Faz primeiro o 10K, faz primeiro a meia maratona, depois você vai fazer uma maratona. A não ser que a pessoa tenha alguma deficiência. Tudo bem, exato. Né? É isso. Mas assim, eu sou meio extremista nisso, mas o que Existem exceções. Isso, tem exceções. Mas eu quero dizer o seguinte, para pessoa normal. Isso, entendeu? Eu acho que assim, o desafio para todo mundo vale. Mas eu acho acredita no desafio da maratona. Isso, não é fazer por fazer. Né? Eu acho que tem muita gente hoje que vai lá. Eu acho que tem duas coisas que acontecem hoje que me incomodam, né? A pessoa que faz por fazer e não está preparada e faz meio que andando, não sei qual, eu acho que não é esse o objetivo, né? E eu acho que é polêmico, isso daí depois pode dar discussão. E outra coisa que é o seguinte, e tem muita gente que faz e trapaceia no meio. Né? Como assim trapaceia? Tem gente que pega táxi, gente que pega... Mentira! Como assim? Juro. Como assim? Não, que é coisa para hoje, para postar no Facebook, essas coisas. É meio surreal, mas tem. Entendeu? Uau. Aí você tá mentindo para você próprio. Aquela coisa, né? Esse é o ponto. A pessoa quer se enganar. Coisa, nunca vai chegar em lugar nenhum. Gente, isso eu não consigo entender.
É uma vida de mentira para postar Instagram, para postar social media, né? A social media é um instrumento maravilhoso que a gente tem nas nossas mãos para fazer o bem, para passar informação, para aprender, como você falou, de ir para uma faculdade através de vários cursos que a gente tem no YouTube e assim vai. Mas também o social media é um perigo para as pessoas, por causa que muita gente está vivendo de mentira. É uma máscara, é uma felicidade enganosa e eu vou lá andar de... Não, você tá de gozação com a minha cara, andar de táxi só para postar que eu fiz uma maratona? Come on. É isso. Não, é surreal. A última maratona eu não acabei, tá? Eu me machuquei e não acabei. Porque você não pegou um táxi? Não. O cara, a pessoa viraram pra mim e falou assim... Você é malvado. A pessoa virou pra mim assim, vamos lá pegar a medalha. Gente. Eu falei, pegar que medalha? A medalha da maratona. Eu falei, mas eu não completei. Ah, não, mas... Eu falei, não vou pegar. Não faz sentido, eu não quero ter uma medalha de uma coisa que eu não fiz. Que legal. Entendeu? Então, assim... Mas vamos trazer o lado bom. Vamos trazer o lado bom. Em inglês, você tá holding yourself accountable. É isso. Accountabilidade? A contabilidade. Como que a gente pode falar? É que eu acho que assim, aí eu acho que eu vou pegar o que você falou aí. Autorresponsabilidade. Não, mas eu vou trazer para um outro lado, que é o seguinte, eu acho que é a história. Você, ao longo do tempo, você constrói a sua história. E você tem capítulos que você vai construindo que você não apaga. Né? Então, assim, eu sou da pessoa que eu não vou conseguir dormir tranquilo, sabendo que eu peguei uma medalha de uma coisa que eu não fiz. Exato. Entendeu? Então, assim, ao longo do seu caminho... Caráter. É isso. Pra mim é caráter. É caráter. Caráter. É isso. Então, você vai construindo isso ao longo do tempo. Então, não tem... E eu brinco... Até esses dias eu falei com as crianças, né? Não tem meio termo, né? Ou você tem caráter ou não tem. Não existe meio caráter. Existe. Né? Então, assim, as coisas vão acontecendo ao longo do tempo e você vai construindo a sua história. Então, assim, eu acho que você tem que estar preparado. A gente falou ali de contar a história da startup, né? Mas eu acho que você tem que estar preparado para contar a história da sua vida. Né? Eu falo para as crianças. Eu falo assim, quando você chegar, você quer ir para uma faculdade, que história você vai contar lá na frente? Você vai poder contar que você fez um projeto tal, que você fez não sei das quantas, que você participou. Pô, é uma história que te orgulha? Acho que é isso que você tem que ter. E aí passa por tudo isso, né? Então, assim, quando você pergunta, pô, você já correu maratona? Já. São as que eu completei. São as que a gente fez. Tipo, no limite dá orgulho, né? Eu consegui fazer. Mas tem todo um planejamento, uma meta. Isso é legal. Né? Eu acho que você mistura muitas coisas. O treino, assim, todo mundo fala, pô, como é que você consegue treinar? Eu falo, eu coloco meta. Eu tenho que ter meta. Eu sou uma pessoa que funciona. Eu tenho que ter meta. Eu também. Entendeu? Assim, eu não vou conseguir treinar bem se eu não tiver uma meta. Então, assim, hoje eu tenho uma meta. Qual é a minha meta? Minha meta é completar as 6 majors, né? Que são as 6 principais maratonas do mundo. Tóquio, Londres, Berlim, Chicago, Nova York e Boston. Né? Você já completou alguma dessas? Berlim. Ai, que legal. Então, assim, mas hoje, para você conseguir... Você tem que... Para você... Não, é selecionado. Não, né? eu Qualquer sei. Pessoa você tem que ter os números, né? Isso. Senão você não entra. Então, por exemplo, para Boston... Ou você pode raise funds, como é que fala? Arrecadar dinheiro. Exato, filantrópicos. Grupos filantrópicos. Mas não são todas que você tem não, isso, tá? Não, é mais companhias grandes que juntam um time. Isso, tem. Aí eles não têm que ter o tempo. Mas ele, no caso, vai ter que correr, acho que é 7 minutos por milha. Ou 6 minutos. É por aí. 7 minutos por milha por uma maratona inteira. Então, você sabe a dificuldade de fazer isso? 7 minutos. Uma maratona inteira é um absurdo de difícil. É muito difícil. Isso. Então, assim, é por isso que eu te falo que os detalhes fazem a diferença. Porque, assim, essa maratona que eu fui correr agora, eu tinha que... Eu não sei falar em milhas, tá? Eu sei falar em minutos por quilômetro. Eu tinha que fazer a 4 minutos e 40 segundos por quilômetro. Então, quilômetro é 2 milhas. Praticamente. É isso. Então, é muito rápido. Então, o que acontece? Não adianta se eu fizer a 4,50. 4,50 já não dá mais o tempo para inscrever para Boston. 1 quilômetro entendeu? é meia milha, amiga. Ah, é verdade. Não. 1 quilômetro é meio milha. É isso aí, é o contrário. Então, é isso aí. É 7 minutos por milha. É por aí. Então, 7 minutos cada 2 quilômetros. Exatamente. Na verdade, 4. não vai dar... É que eu acho que 1 milha
É 1,6 km, né? Mais ou menos. É isso aí mesmo. É 1,6 km. Acho que é 50%. É isso. Então é muito rápido. É muito rápido. Então, mas aí você tem metas. Aí como é que você organiza? Quais são os detalhes? Né? Então, assim, eu acho que você tem que organizar seu treino, você tem que organizar sua nutrição, você tem que pôr a musculação. Qual é a sua nutrição? Adoraria saber de um corredor. Então, a minha nutricionista, a Juliana, vai ficar meio brava, mas assim, eu mais ou menos que eu treino para poder comer e beber, né? Então, assim, mas você tem que fazer um negócio balanceado. Eu não vou deixar de participar de um churrasco com meus amigos, porque eu tenho uma maratona. Mas, ao mesmo tempo, durante a semana, você tem uma comida balanceada. Dependendo do que você vai fazer, você tem que aumentar a quantidade de comida, não diminuir. Entendi. Né? Um dos últimos erros que eu fiz foi uma vez que eu estava meio cansado, fui conversar com ela, falou, Gustavo, você está comendo errado. Você tem que comer melhor à noite, você está comendo pouco à noite, porque eu treino de manhã. Entendi. Então, a sua alimentação da noite é o que vai... É o que vai te garantir o treino da manhã. Meu filho eu fazia macarrão para ele de noite. É isso. Ele comia porque meu filho corria aqueles... corrida com obstáculo, que fala aqui. Porque ele fazia track na escola. Ele é atleta de basquete, mas quando não tinha basquete, ele fazia track, que fala nos Estados Unidos que é corrida competitiva, para ele estar preparado para a próxima sessão de basquete. E o que ele fazia, que ele é muito focado na alimentação quando ele está treinando, ele fazia eu fazer um tanto de macarrão. Ele fazia o que a gente chama lá de carb load, que é comer tanto de carboidrato para ele ter energia de correr no próximo dia. Ia dormir cheio. É isso. É complicado. Então, essa alimentação dele faz muito... Eles perderam um jogo de basquete, o técnico, o treinador, levou eles para comer comida italiana 3 horas antes do jogo. Naquele jogo, eles jogaram péssimo. A hora que saiu do jogo, o treinador pediu desculpa. Não deveria ter comido comida italiana. Porque para basquete, para você ficar correndo para lá e para cá, não adianta você comer então, 3 horas antes. 3 horas antes é pesado. Pesado. Você tá entendendo? É isso. Então, é isso que ele falou. Tudo tem que bater. Não. Mas o tem que ser uma noite antes. É uma noite antes, não são 3 horas. Pra você acordar com energia para correr o no Lucas nunca dia. come, por exemplo, se a gente tá indo para ele tem jogo, ele fala: "Mãe, eu não posso comer agora e se eu comer vai ter que ser light". Não pode, entendeu? Futebol. Mudou totalmente, eles estavam num campeonato, então foi um erro que custou o troféu deles. E é um erro que um prato de macarrão custou o troféu. Então, é o que ele está falando. Tudo tem que bater. Mas o que eu acho legal da corrida é que o treino da corrida te traz disciplina para várias coisas. O treino te traz, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem que ter certa disciplina, assim. Eu tenho o pessoal fala que eu sou chato, mas assim, eu tenho disciplina, assim. Eu acordo cedo, você tem que acordar cedo. Você tem que acordar cedo, você tem que estar preparado. Todo lugar que eu vou, eu levo um shorts, um tênis, entendeu? Que você sai e corre. Eu acho que a vantagem da corrida é essa. Então, acho qualquer lugar. E isso vai te trazendo... Com certeza. De qualquer forma, para a vida, né? Você vai tendo mais disciplina com tudo. Na alimentação, na sua organização, no seu horário. Ontem eu fui no médico da perna e... Putz, era 7 horas. Na hora que eu vi 7 horas, eu estava numa reunião na XP ainda. Falei, putz... Mandei mensagem para ele, falei, desculpa. Não vi o horário aqui, tô atrasado. Ele falou, não, pode vir. Falei, mesmo? Não vai te atrapalhar? Chegou aí em 15 minutos. Beleza, não, pode vir. Eu cheguei lá, ele falou, calma. Eu tenho horário, vou falar com você com calma. Ele falou, eu sei, mas é que eu odeio chegar atrasado. Não consigo chegar atrasado. Assim, me incomoda. Eu fico porque mal. assim, porque sabe o que acontece? Disciplina. Não, e a disciplina é o seguinte, aí entra a questão dos valores. O horário, o tempo da pessoa não pode ser mais importante que o meu. Entendeu? A pessoa está ali me esperando desde as 7 horas. O seu tempo não pode ser mais importante que o da pessoa. Desculpa, ao contrário. Isso. E tudo vira um hábito na vida. Exatamente. Isso é muito importante. A gente estava falando que tem que fazer 30 ligações no mercado do jeito que está. Tem que fazer... O ideal é fazer 30 ligações por semana. Uma semana meus funcionários fizeram, na outra eles não fizeram. Sabe qual que é o problema de você falar que vai fazer alguma coisa e não fazer? Vira mania. Aí toda vez você vai falar assim, meu sonho é correr uma maratona. Eu vou correr essa maratona. Aí você corre 3 dias, para de correr. Se você não correr aquela maratona... Tudo na vida você vai fazer isso. Isso vai virar uma mania. Tem um livro muito bom de hábitos que eles fazem a explicação perfeita de hábitos. Quem é alcoólatra? Nos Estados Unidos, aqui tem AA Meetings. Tem. Sabe por que eles inventaram AA Meetings? E nunca pode parar. E você sabe os horários do AA Meetings? O horário que as pessoas bebem. Porque noite. Em vez deles começar a beber, eles vão numa reunião. Então, você tem que pegar um hábito ruim,
E substituir com um hábito bom. Só que a partir do momento que você não vai naquela Emily, por isso você tem que ir todo dia. Você vai ter vontade de beber. Não sabia disso. Então tudo, eu falo isso muito pros meus filhos. Se você vai falar que vai fazer, pode ser uma coisa mínima. Faz. Mãe, eu vou andar o cachorro todo dia. A partir do momento que você não andar o cachorro, vai virar normal não andar mais o cachorro. Aí na próxima eu vou fazer minha tarefa. Não faz. Aí, isso vai te levar o resto da vida. É isso aí. E quando você não tem constância... Aprendeu, né, amiga? Aí é constância. Ela fala, muito bem. Não tem nada que me deixa mais brava de não ter constância. Eu mexo com pessoas que têm tanto, mas tanto potencial, que eu falo assim, gente, tá ali uma estrela, um superstar. Um diamante. Não tem constância. Acabou. Não tem. Não importa o tanto de talento que você tem. Se não tem constância, não vai conseguir nada. É verdade. E a constância, ela vem junto com a disciplina, né? Que, assim, a disciplina, as duas coisas juntas, exatamente. Né? Porque, assim, e que no limite acaba se tornando hábito. Porque o que você falou é o seguinte, quando você deixa de ter a constância, você deixa de ter o hábito. Né? Mas são palavras parecidas, mas que se misturam. Né? Exatamente, Exato. É isso. Mas começa com a sua manhã. É isso. Você vê que interessante, uma pessoa que correu 3 dias em seguida, para você ter o hábito de fazer tudo constante para chegar lá e correr 3 dias, é muito treinamento, são anos de disciplina. Anos. Quer dizer, começou... E planejamento. Mas você começa até com a sua manhã. Você vê como ele é disciplinado. Ele é disciplinado. Eu brinco que, assim, aí eu tava até falando, né? Às vezes o pessoal me chama muito CDF, muito organizado, mas assim, é como eu funciono. Se não for assim, pra mim não funciona. Por exemplo, eu tenho que deixar a minha roupa do treino do dia seguinte pronta no dia anterior. Porque assim, aí eu demoro pra pegar, tá? Assim, até a hora que eu pegar, a Adri fala, né? A Adri, minha esposa, gente. Eu sou devagar de manhã. Se eu levantar pra tomar um banho, eu vou demorar. Mas assim... Eu sei o tempo que eu preciso para fazer aquelas coisas. Mas assim, então, dado que eu sou devagar, eu já vou deixar minha roupa separada, já vou deixar tudo certinho para eu pegar e sair. E assim, eu já deixo pronto o sanduíche para eu pegar depois, o meu whey protein para tomar depois, porque senão eu vou esquecer o whey protein, vou esquecer o sanduíche. Gente, olha o segredo. E tem sucesso em todas as partes da vida. A primeira coisa que você precisa é o autoconhecimento, ou seja, você se conhecer. O Gustavo já entendeu que ele é uma pessoa que de manhã vai mais devagar. Então, o que ele faz? Na noite anterior, ele já separa as coisas dele, porque já está tudo organizado, ele sabe o tempo que ele tem, e ele já criou aquele hábito, aquela disciplina de fazer, e o negócio funciona. Então, a primeira coisa, se conhecer, saber as suas limitações, os seus pontos fortes, seus pontos fracos, tudo que você tem. Bom, eu sei que eu não gosto de levantar 6 horas da manhã. Então, eu tenho que criar minha vida... Você nunca percebeu, cunhado? Então, eu tenho que organizar minha vida a partir das 7. De preferência, 8. Então, mas eu sei, eu organizo minha vida e eu já criei um sistema e eu sou super disciplinada. Super. Eu completo todas as minhas coisas. Organização, que eu nunca foi o meu, não era meu ponto forte, mas eu aprendi através da disciplina, através do autoconhecimento e criou uma rotina. E aí você só segue aquilo todo dia. Ponto, funciona. E o resultado é sucesso na certa. E você tá falando um negócio que eu acho muito legal. Não tem regra. Não é porque eu faço assim que vai dar certo para todo mundo. Exatamente. Esse negócio que você falou do autoconhecimento é perfeito, né? Porque assim, não é necessariamente uma coisa que deu certo para várias pessoas, vai dar certo para você também. Exatamente. Você tem que saber como se adaptar. O pessoal fala assim, então por que você não vai fazer o Ironman? Porque o Ironman não é para mim. Exato. Eu não vou assim, a bicicleta tem uma logística que não combina comigo. Assim, o fato de eu pensar que eu vou sair para andar de bicicleta e o pneu pode furar, eu falei, não quero. Não quero andar de bicicleta. Ponto, entendeu? Então, isso é o mais importante. Não, sabe aquela história? Aceita que dói menos? É isso. Aceita quem você é, o jeito que você funciona. Se tá muito ruim, melhora. Se tá muito ruim, vão melhorar. Vamos, que nem eu, era desorganizada, vão dar um jeito nisso. É verdade. Entendeu? Sair, mas a partir do momento que você conhece isso, arruma e faz... E você vai achar o seu niche, você vai achar aquilo que funciona para você. E a partir do momento que você achou e que você tem disciplina, resultado é sucesso. Conta pra nós. Porque aí você vai buscar os negócios que é bom pra você, como você melhora. Acho que mas eu vou te falar uma coisa. Eu tava tendo uma conversa com uma pessoa outro dia. Eu falei, você não sabe, eu acho que não é legal você fazer assim. Eu acho que se você fizesse assim, você iria ter um sucesso bem maior. Ela falou assim, mas eu não consigo mudar. Eu falei, você já tentou?
Esse é o problema. As pessoas nem sabem se eles conseguem mudar a maneira de pensar, de fazer. Mas eles já abrem a mão ali na hora e tô derrotada. Derrota, mas foi que eu te falei, consigo. quando eu vi o negócio da Apple, que eu precisava aprender alguma coisa diferente. Exato. Porque tinha mudado. E eu precisava mudar também. Então, é isso. Eu acho que hoje eu falo de... Eu me considero leigo no assunto startups, criptomoedas e tal, mas eu acho que eu falo muito melhor do que muita gente. Com certeza. Esse é o ponto. Mas o primeiro passo é você estar aberto à mudança. Sem mudança não tem crescimento. Nossa. Não tem crescimento. 100%. Aí você vai começar a ter esses passos para chegar no sucesso que você tem, correr 3 dias. Mas conta para nós, falar alguma coisa, qual foi a maior, o máximo de quilômetros que você correu e também o máximo de dias que você ficou correndo? Porque eu sei que ele já correu muitos quilômetros em pouco tempo, como já ficou dias correndo. E aí eu falo, Jesus amado, mas não para, não dorme, não come. Que loucura, você é doido, né? Eu lembro que você e a Adri fizeram um lá na lama, não sei aonde. Não, teve um da minha irmã lama chorou, que a gente pegou tadinha. muita lama, foi no... Esse foi lá nos Estados Unidos, foi em Utah, foi no Zion National Park. É muito legal. É muito legal, a sua irmã chorou. Cara, animal. E legal, depois ela chorou de felicidade também. Não, mas no caminho ela deu uma choradinha de... Que lá foi uma prova muito dura. O que aconteceu? Dura. Lá em Zion, fazia não sei quanto tempo lá. Que não... Não, é espetacular o lugar. Né? Eu acho legal da corrida é isso, né? A corrida te leva para vários lugares diferentes. Mas lá fazia não sei quanto tempo que não chovia. E não sei quem conhece a região lá, mas é uma região montanhosa, né? E venta muito e ela se torna arenosa, né? Então, no percurso, tinha formou-se muito tempo sem chuva, formou um pó. E a gente pegou chuva. Então, esse pó, ele virou um barro. Não é que a lama ela ainda é meio mole, né? Mas assim, ali virou uma argila que grudava no seu pé. Então, quando grudava no seu pé, você não tinha estabilidade. Porque, assim, se tinha subido... Ficava pesado. Não, mas você não, o ponto, assim, você escorregava. Então, você não conseguia meio que... Você não conseguia correr. O trabalho era você ficar em pé. Então, foi uma prova muito dura, né? Não foi nem uma prova de corrida. De resistência. Entendeu? Então, assim, é como você chegar no final daquela prova, entendeu? Então, foi uma prova bonita, mas não foi uma prova... Quantos quilômetros foram? Lá foram 45, eu acho. Uma maratona. Na lama. Na lama. Nossa, na argila. É muito difícil. Não, foi muito... Mas aí foi o seguinte, por exemplo, foi uma prova que eu sofri muito para começar a prova. Mas assim, sei lá na frente, quilômetro 25, 30, alguma coisa assim, eu descobri uma forma. Eu descobri que ali, se eu usasse mais a ponta do pé, eu ia ter menos atrito e eu conseguia me virar melhor. Foi a hora que eu consegui andar mais na prova. O que a gente fala Você vai sobre se adaptando. Adaptar, reinventar. Ele reinventou um jeito de fazer o negócio acontecer, entendeu? Enxergou o problema, foi lá, peraí, como que eu vou resolvê-lo? É isso. E aí, nesse ponto, tem uma outra prova que eu acho a história muito legal, assim, modéstia à parte, né? Mas foi uma prova de 80 quilômetros. Que o que acontece? A prova de 80, a gente largou 1h, né? Então, você larga de madrugada. E eu larguei... tava meio, como fala? Sereno. Né? Então eu fiquei com medo de passar frio, de pegar friagem, essas coisas. Eu larguei com um corta-vento, né? Para proteger do sereno. E saí. Só que o que aconteceu? No meio da prova, tinha um posto de controle no quilômetro 40. Onde foi essa? Quantos foi quilômetros foram? 80. Foi em Bombinhas, Santa Catarina. Então, você passava 40. muito... Não, você tinha postos de controle no meio, mas o principal era no 40. Inclusive que você deixava lá uma troca de roupa, tênis, essas coisas tudo. Quando eu cheguei lá no 40, eu não estava me sentindo muito bem. Aí eu percebi a boca seca. O que aconteceu? Eu desidratei e não percebi, porque eu estava muito agasalhado, transpirei mais do que eu deveria, tomei água, mas não foi suficiente, eu transpirei e cheguei desidratado. Eu não conseguia mais gel, não conseguia mais nada, não conseguia, estava enjoado. Então, assim, falei, cara, mas e aí? Preciso acabar a prova. Faltam 40 quilômetros. O que eu faço? Metade. Pensa, muda a alimentação. Ou seja, você está acostumado a tomar aquele gel, todas essas coisas de corrida, né? O gel não desce mais, você não consegue mais, você está enjoado. Ali o que a alimentação no posto de controle é legal, que eles te oferecem outras coisas. Então, assim, basicamente é pizza, sopa, é comida mesmo. Né? Então, em vez dos gels. Exatamente. Então, você para de comer o que você estava, muda, se hidrata, troquei de roupa, deixei umas coisas, deixei na mochila lá e fui para fazer uma outra prova. Então, agora é uma prova de recuperação, onde eu tenho que dar um jeito de acabar lá. Então,
Aí você vai se recuperando ao longo da prova, que eu percebi que eu estava desidratado, você vai mudando, você vai se recuperando e conseguir acabar a prova. Que legal. Foram 11 horas de prova. 11 horas correndo. 11 Sem horas parar. correndo. Só parou assim por meia hora, talvez. Quanto tempo você ficou ali? Não lembro. Assim, não tenho essa noção de tempo, de quanto tempo eu fiquei parado ali. Mas é isso. Então, é todo o Nossa, o correr trabalho. 11 horas é muito 80 difícil. 80 quilômetros. Mas assim, uma coisa que eu acho engraçado. Hoje as pessoas têm essa ansiedade, né, de resolver as coisas rápido, né? Eu falo, cara, não pode ser tão rápido assim, né? Tem uma molecada, vamos dizer assim, né, que muda de emprego muito rápido, né, essas coisas, não tem a paciência. E eu brinco, nessa prova, na largada, eu larguei num ritmo, me planejei para assim, quando eu estiver no plano, eu vou correr a 5 por 1000, né, que é 5 minutos por quilômetro. É isso. Então eu larguei no meu ritmo. Eu era o último da prova. Saiu todo mundo. 4h30, 4h40. Falei, gente, onde é que vocês vão nesse ritmo? São 80 quilômetros, tá todo mundo maluco, né? Aí você vai, ao longo do tempo, assim, você tem que ter a disciplina de não se contaminar pelos outros e fazer o que você planejou. Né? Então, assim, você sabe que é o seu. O impulso na hora é você querer correr junto com todo mundo. Eu falei, cara, mas vocês estão tudo malucos, isso daí eu vou quebrar. Você planejou, mas aí você falou o segredo. Você tinha um plano, você se planejou, você sabia o quanto que você consegue, você sabia quanto que você tem de resistência, você sabia qual o seu limite e você ficou dentro daquele limite porque você já tinha noção do seu resultado lá na frente. Mas aí é o outro assunto que a Thalita trouxe. E tem um pouco da disciplina. Assim, você planejou fazer a quanto? Planejei a fazer a 5 por 1000. Então, você vai fazer. Eu vou fazer a 5 por 1000. Não é porque o outro tá indo a 4h30 que eu vou também. Exato. Entendeu? Então, assim, tudo isso foi dando a consequência e eu consegui acabar a prova depois, entendeu? Então, eu larguei em último e consegui acabar a prova no final lá. Enquanto muitos, provavelmente... Eu sei que eu passei bastante gente no meio da prova. Tá vendo? Que legal. Então, assim, a história é muito legal. E eu acho que tem uma mistura aqui, né? Do planejamento, disciplina. Isso da corrida me ajuda muito no dia a dia, né? Porque eu acho que o esporte ajuda bastante. Eu sou meio suspeito de falar de esporte, assim. Não, eu sou fã muito de esportes. Tanto os meus 2 filhos, às vezes eu sou meio chata para isso, mas lá em casa ninguém tem a opção de não ser ativo. Você pode escolher o que você quer. Minha filha gosta de dançar. Eu tenho certeza que ela seria ótima em basquete, que ela é muito alta. Não tem problema. É dança, mas é dança em grupo, é dança competitiva. Tem que dançar todo dia, tem que estar melhorando, tem que ter desafios. É isso. Você tá cansada hoje? Outro dia eu tava super cansada. Falei, você tá... Mas você tem que ir, porque você tem um compromisso com o seu time de dança. Então, lá em casa, meu filho jogou basquete até graduar agora a high school. E eu vi que isso ajudou muito a shape. Como é que fala shape em português? A moldar ele em um adulto de muito sucesso. O Lucas passa por isso. O Matheus, todos eles fazem. Mas o Lucas é um baita de um atleta. E você vê o tanto de coisa que ele tá passando para ter sucesso com o esporte. E isso ensina, independente se ele vai virar um jogador famoso ou não, isso ensina lições para sempre. Pra vida. Pra vida. Ontem eu falei com o Kelvin no telefone, ele tava assim, mãe, ele tá trabalhando, tempo integral, arrumou um trabalho bem rapidinho. Eu tô indo pra academia. Você tá indo pra academia hoje, mas você não tá cansado? Você vem trabalhando tanto? Não, tô indo pra academia. Porque pra ele, não tem, eu tô cansado, tal. Não. Eu sou suposta a fazer isso, ele faz. Porque o esporte ensinou isso pra ele. Não existe esse cansaço. É isso aí. Você falou que vai fazer, você vai fazer e acabou, entendeu? É isso. Já acostumou, virou hábito. Se não fizer, passa mal. E uma coisa que foi legal que aconteceu, o meu treinador, que é o Wagner, quando entrou na pandemia, a pandemia teve muito o conceito do... Ai, caraca, eu sei inglês também. Lazy, né? A pessoa... Laziness, da preguiça. A preguiça, isso, né? Do negócio. E uma coisa que me ajudou muito na pandemia foi que o Wagner, a gente mudou do Rio para São Paulo, né? Ele é meu treinador do Rio. E a gente veio para São Paulo bem antes da pandemia, né? A pandemia começou em março e a gente mudou em janeiro. E ali, quando entrou a pandemia, o jeito dele dar aula foi mudando, porque ele dava o personal. Eu falei, Wagner, vamos fazer via vídeo. Ele falou, pô, como faz? Eu falei, não, peraí que eu vou te ajudar, né? Eu fui lá, criei o Zoom, ajudei ele. Então, você vai começar a me dar aula agora, segunda, quarta e sexta, das 6 às 7. Eu já fiz uma aula dessa com você. Você fez comigo. Então, assim, das 6 às 7. Isso foi março de 2020. Ele começou a me dar aula por Zoom, segunda, quarta e sexta.
que eu entrei num conceito de ajudá-lo, porque estava apresentando as aulas, mas quem mais se beneficiou disso fui eu. Porque no meio da pandemia, eu tive a disciplina de fazer um esporte e acordar cedo. Então, tinha dia que eu fazia o esporte das 6 às 7, das 7 às 8 eu tinha minha terapia, tomava um banho, me trocava, 8h30 eu estava sentado trabalhando. Que delícia. Olha o que eu já tinha feito. Um monte de Entendeu? coisa. Então, assim, um monte de coisa naquele... O que é essa terapia? Terapia emocional ou terapia... É psicóloga. Ai, que legal. É. Que legal. Eu faço também. Não, então, Eu também. Toda pessoa, geralmente, toda pessoa bem resolvida faz terapia. Terapia ou Terapia é coaching, vida, né? Ou coaching. Isso é muito importante. É que eu acho importante... Tá trabalhando de alguma forma, né? No seu você mental conversar também. com alguém que não tem relação com você. Eu acho importante. A gente não é dono da verdade, né? Exatamente. Então, você tem que... E não pode ser alguém vinculado a você. Não pode ser amigo nem família, eu acho. Profissional, que entende É comportamento humano, entende comportamento mesmo todas as técnicas usadas para isso. Isso. E é uma pessoa que vai te falar o não e você vai ter que falar, puta, verdade. É verdade, e esse crescimento... E eu acho que o importante, e o que eu acho mais interessante da terapia, e eu sou fã, né? É que eu faço, às vezes paro, às vezes começo de novo, e eu já gosto também, às vezes, de mudar, porque o que acontece? Eu aprendo coisas diferentes. Com certeza. Eu já fiz terapia onde a gente usou o modo Gallup, que é os pontos fortes. Eu já fiz terapia onde a gente usa personalidade, qual tipo de personalidade que você tem, se é sanguínea, fleumático, whatever. Autoconhecimento. Aí eu estou agora na terapia que eu já aprendi sobre estilos de apego. Então, isso vem lá da sua infância. Qual é o seu estilo de apego? Se é ansiosa, se é evitativa, se você é segura. E isso te ajuda a entender as pessoas, entender por que elas agem do jeito que agem, por que você age do jeito... Cara, e cada um tem a sua filosofia e o instrumento que eles usam é diferente às vezes. Então, assim, é importantíssimo. Eu sou fã. Eu acho que o ponto mais forte de hoje que eu tô vendo aqui é uma coisa em comum. Toda pessoa de sucesso investe em você próprio. Isso eu acho legal, é verdade. Porque isso é uma coisa que ninguém pode tirar de você também. Exatamente. Todos nós aqui... você faz terapia? Eu também adoro. Entendeu? Você faz esporte, você malha, sim. Exatamente. Então, acho que toda pessoa de sucesso tem que ter um balanço. E tem que ter um certo investimento todos os dias em você mesmo. Exatamente. É isso aí. Ai, que bom, foi hoje. É 10h50, mas só fala daquela de... Você correu também 3 dias seguidos, não foi? Foi, teve Aonde? Foi o El Cruce de los Andes, que é uma corrida que... Chile? No Chile. Na verdade, ele sempre cruza do Chile para a Argentina. É na Patagônia, né? Então, eles fazem cada ano um percurso diferente. O ano nós largamos acho que chama Porto Varas, a cidade. E é isso, são 3 dias. Você dorme 2 dias de acampamento. E quantas horas você dorme? Depende. A nossa corrida foi meio tumultuada, porque a gente pegou uma mudança no tempo muito forte. Deu uma tempestade de neve no meio do caminho. Até que eles tiveram que mudar o percurso. A gente não chegou na Argentina, a gente não conseguiu chegar na Argentina, porque teve uma nevasca que fechou a montanha. E aí foram 3 dias, foram 40 quilômetros no primeiro dia, 32 no segundo, 17 no terceiro, se não me engano. Então foi um total de... Nesse ano deu 91. Normalmente são 100, mas deu 91 porque teve essa mudança da prova. Assim, a gente não conseguiu fazer a prova do jeito que ela era. Legal. A gente não pegou neve, a gente pegou muito frio. A gente pegou um dia, e essa corrida é legal que ela passa do lado de 3 vulcões. Uau! Eu não vi nenhum, porque estava nublado. Eu sei que eu passei do lado deles, mas eu não vi nada, Que pena. Exatamente isso. E no primeiro dia a gente estava no quilômetro 7, eram 40, a gente estava no quilômetro 7, 8, a gente subia do lado de um vulcão, a -5, chovendo e ventando, assim. O Wagner, a gente fez em dupla, né? É só pros fortes, amiga. Não, eu sei. Não, você pega o Wagner que fez comigo, que é o meu treinador, eu chamei ele para correr comigo 2 semanas antes. Porque o cara que ia correr comigo desistiu. E ele foi. E aí o Wagner foi comigo. Ele conseguiu terminar também. Foi, a gente fez junto. Não, o bichinho é um monstro, né? Então, o Wagner, eu sou meio suspeito de falar dele. Inclusive, a gente vai tentar trazer ele no nosso podcast lá no Rio. Ele é uma pessoa incrível. Ai, que legal. Ele é muito legal. Mas é isso, então a gente fez e, putz, é uma prova sensacional. É muito legal.
É muito emocionante. É muito legal. Amei esse episódio. Muito bom. Obrigado pelo convite. Muito. Eu gostei bastante. Tem muito assunto. Dá pra fazer uns 10 episódios. Com certeza. Aprendemos muito. E eu espero que você que está assistindo também aprendeu muito, porque a nossa meta aqui é ajudar todos vocês a entenderem que vocês podem.